Muito bem. Então, vamos lá. Segunda operação, operação E ou AND. Essa aqui é uma operação lógica que é o seguinte, ó, uma porta E, ela vai produzir nível lógico alto na saída, ou verdadeiro, né? Apenas quando todas as entradas estiverem em nível lógico 1. Tá? Então, vou dar um exemplo de alguma coisa assim, do dia a dia. Né? Vamos imaginar que vocês estejam fazendo um pequeno censo na sala de aula para poder determinar aí quantos alunos homens estão acima de uma determinada altura, tá? E aí, vamos imaginar que a sala do IF está lá, e aí, à medida que os alunos vão chegando, você tem uma fita métrica lá, anota a altura e você vai decidir, esse cara está acima da altura média dos alunos do IF ou não, né? Vamos imaginar que a gente define aí como uma altura que seja 1,65, tá? Então, quais são as condições que você vai que o aluno que entrar precisa satisfazer para ele entrar nesse grupo aí de aluno do sexo masculino com altura acima de 1,65. Ele precisa ser homem e ter uma altura acima de 1,65. Se essas duas condições forem satisfeitas simultaneamente, eu tenho o verdadeiro. E aí eu conto, esse cara está acima da média da sala. Eu poderia fazer uma estatística oposta também, né, com as meninas, né? Colocar assim, quantas meninas da sala estão com altura maior do que a média das meninas do IF? E aí seria, né? Qual a condição? Primeiro, ser mulher. Segundo, ter uma altura acima de 1,60, por exemplo. E aí você conta, então, aí no final das contas, você teria lá 3 homens e 4 mulheres da sala teriam uma altura acima da média. Então, assim, a operação E, ela indica simultaneidade, né? Para a saída ser verdadeira, eu preciso ter todas as condições verdadeiras, todas. Se eu tiver pelo menos uma que não seja verdadeira, já não entra, né? Então, assim, se eu tiver 3 condições, né? Vamos imaginar aí, sei lá, eu quero saber agora quantas alunas têm uma altura acima de 1,60 e vieram de escola pública, por exemplo. Então, eu tenho 3 condições de satisfazer. Eu posso ter alunas, né, mulheres, com altura acima de 1,60, mas elas não vieram de escola pública. Então, a minha saída é 0. Né? Eu não conto essa pessoa na hora de eu fazer a minha estatística. Então, a operação E é bem o nome dela mesmo. Né? Eu preciso ter isso e isso e isso tudo junto. Não pode ter nada separado. Como é que eu represento isso do ponto de vista de expressão lógica? A expressão lógica é como se fosse uma multiplicação, né? Na multiplicação, a gente tem A vezes B, né? Aqui tem um pontinho aqui. Não precisa ter esse pontinho, tá? Eu só estou colocando que se eu escrevo assim, A do lado de B, quer dizer que é A e B. Né? Esse pontinho aqui que a gente fala vezes, do ponto de vista da lógica binária, a gente fala A e B. Então, a minha saída ela vai ser verdadeira se A for verdadeiro e B forem verdadeiros. Né? Então, eu preciso de ter os dois verdadeiros. Se eu tiver um dos dois falso, a minha saída vai ser 0, vai ser falsa. Tá? Então, essa é a expressão lógica. X é igual a A e B. É assim que eu falo, tá? Eu não falo X é igual a A vezes B. Eu falo X é igual a A e B, tá? Como é que eu represento isso do ponto de vista de circuito? A porta E, ela tem esse formato aqui, tá? Então, vocês vão ver que todas as portas, elas têm uma entrada reta, e aí o que varia é esse formato. Então, no caso da porta E, ela tem uma abauladinho aqui, né? Uma curva, né, de 180 graus aqui, né, da saída. Então, é desse jeito que eu represento. As entradas ficam do lado esquerdo e a única saída fica do lado direito, tá? Então, variável A, variável B, saída X, que faz a operação A e B. Tá? E a tabela verdade? Olha, agora a tabela verdade, pessoal, como eu tenho 2 entradas,
eu tenho que separar aqui, né? Ó. Então, desse lado aqui são as entradas A e B. Então, eu tenho duas entradas. X é a minha saída. Como eu preciso, na tabela verdade, colocar todas as combinações possíveis sem repetição da entrada, se eu tenho duas entradas e cada entrada pode ser 0 ou 1, aqui é como se eu estivesse contando em binário, né? Então eu tenho a primeira combinação 0, 0, a segunda combinação 0, 1, a terceira combinação 1, 0 e a quarta combinação 1, 1. Não existe, fora dessas quatro combinações, nenhuma outra forma de A e B existirem. A e B só podem existir em quatro combinações possíveis, porque se eu tenho 2 bits, eu tenho quatro combinações possíveis. Então aqui, né, se a gente se lembrar, né, se quiser lembrar lá do sistema de numeração, 0, 0 poderia representar a combinação 0, 0, 1 a combinação 1, 1, 0 a combinação 2 e 1, 1 a combinação 3. Então, eu teria quatro combinações. É como se eu estivesse contando de 0 até 3 aqui. Tá? E aí, olha que interessante. Como é que funciona a tabela verdade? Aqui ela já está pronta, né? Mas como é que eu sei como é que é a saída a partir das entradas? Olha, eu tenho que seguir a regra, né? Qual que é a regra que eu preciso seguir? A saída vai ser verdadeira somente se as duas entradas simultaneamente forem verdadeiras. E verdadeiro é 1, né? Então, a única combinação... Deixa eu fechar aqui tudo, né? A única combinação possível das entradas A e B serem verdadeiras é quando A é 1 e B é 1. Então, só nesta condição a minha saída vai ser 1. Qualquer outra condição, eu tenho A 0 ou B 0, o que acaba, ou os dois 0, né, o que faz com que a minha saída seja falsa. Né? Então, aqui, ó, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, se eu tenho algum 0 aqui, quer dizer que não satisfaz a condição de verdadeiro. Então, a minha saída é 0. Eu somente vou ter a saída em 1 quando ambas forem 1 simultaneamente. Tá? Então, a operação E significa simultaneidade, né? Tudo junto, ao mesmo tempo. Uma porta end, ela pode ter mais que duas entradas. Então, eu posso ter, igual eu falei para vocês, né, no caso daquelas condições lá para a gente poder fazer uma estatística da sala, eu posso ter a condição, né, de ser menina, de ter altura maior que 1,60 e tiver estudado em escola pública. Então, como é que eu faço isso? Aqui eu teria só duas, né? Vamos lá. A seria ser ou não menina. B seria ter altura maior que 1,60 ou menor que 1,60. E a saída seria contar, né? Será que eu conto ou não essa pessoa aí, né? Ela vale, é uma entrada válida para a minha estatística ou não? Mas se eu tiver três condições, eu coloco as três aqui. Mais uma vez, só vai ser 1 na saída se todas forem 1, tá? Se eu tiver 1, 1 e 1. Ou seja, ser menina, mais que 1,60 m e ter vindo de escola pública. Aí a minha saída vai ser 1. Qualquer outra combinação aqui que eu colocar, a minha saída é 0. Eu posso ter 4 condições. A mesma coisa. E aí, como é que eu represento as variáveis? X, quando eu tenho duas entradas, é A e B. X, quando eu tenho 3 entradas, é A e B e C. 4 entradas, A e B e C e D. Tá? Então, é assim que a gente pode ter a operação AND com mais de duas entradas. Olha, uma coisa importante aqui, pessoal, isso aqui vai ser importante para fazer os exercícios, tá? A gente pode representar os níveis lógicos com zeros e uns, mas a gente pode representar esses zeros e uns ao longo do tempo, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui, se eu tenho lá o meu sensor do poste, das 5h30 da manhã até as 6 horas da tarde, ele vai ter luz nele. Então, ele é nível lógico alto, tá? Então, eu coloco aqui, sei lá, estou colocando aqui, grosso modo, tá, pessoal? Das 6 da manhã até as 6 horas da tarde,
o meu sensor do poste vai ficar com nível lógico alto. Então, o estado dele é 1, tá? E aqui é como se eu tivesse um nível aqui de 5 volts, por exemplo, tá? Então, se eu for lá medir a tensão, às 6 horas da manhã está com 5 volts. Às 7 horas também está com 5 volts, e assim por diante, até chegar às 18 horas. Então, isso aqui fica constante em nível lógico alto, das 6 até as 18. E das 18 até as 6 do dia seguinte, se a gente considerar, né, que o céu escurece de uma vez, né, não é assim que acontece, mas só a título de exemplo, então ele vai ficar em nível lógico baixo das 18 até as 6 horas da manhã. Tá? E depois ele retorna para nível lógico alto. Então, o que eu estou desenhando aqui, pessoal, são os níveis lógicos, só que é uma forma de onda, né? É um sinal ao longo do tempo, né? Ele vai se repetindo ao longo do tempo. Então, eu poderia dizer que isso aqui é um instante 0, isso aqui é um instante 1, isso aqui é um instante 2, instante 3 e assim por diante, tá? Assim, eu represento um sinal que está variando no tempo, mas um sinal digital. Então, um sinal digital que varia no tempo, ele sempre tem, vamos dizer, essas transições aí. Ou ele está indo de 1 para 0, ou ele está indo de 0 para 1. Então, durante esse período aqui, esse intervalo de 2 até 3, esse sinal vale 1. O nível lógico dele, de 1 até 2, ele vale 0. Tá? Então, a gente agora não está olhando só o nível estático, né? A gente está olhando o nível ao longo do tempo. A gente chama isso aqui de forma de onda, né? Esse sinal em que eu estou passando ao longo do tempo é como se fosse uma forma de onda, é uma onda que eu estou observando, tá? E se eu aplicar essas ondas nas portas lógicas, a gente vai ver, né? Igual a luz do dia, ela varia, né? Os níveis lógicos aí. Dentro do meu computador, enquanto eu estou falando, muitos níveis lógicos estão variando, né? Na medida que eu coloco o mouse em cima de uma coisa, ou não de outra, então eu tenho o 1 virando 0, o 0 virando 1 e assim por diante. Como é que a minha porta lógica se comporta quando eu tenho formas de onda, né? Quando eu tenho formas de onda, eu tenho que analisar ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui ó, a minha porta lógica, aqui sempre ela vai estar recebendo níveis lógicos na entrada A e na entrada B, e produzindo uma saída. Mas qual saída? Ah, se os níveis lógicos variam com o tempo, a minha saída também varia com o tempo. Então vamos primeiro identificar os níveis lógicos com o tempo aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenha a minha onda A, essa forma de onda azul é da onda A. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse instante inicial aqui, o nível lógico que está aplicado na entrada A vale 0. Depois, ele tem uma transição, ele fica 1 durante esse tempo todo. Tá? Não é que ele tem 2 1s aqui, não. Isso aqui eu só estou colocando só para a gente poder entender. Ele vai para 1 aqui. Né? Deixa eu fazer de outra forma, que senão vai confundir. Vocês vão achar que tem 2 1s aqui. Não tem 2 1s, é o mesmo valor. Ó, se ele está em nível lógico alto, ele foi para 1. Depois de um tempo, ele voltou para 0. Eu não sei quanto tempo, não está escrito. Mas depois de um tempo mais curto, ele ficou em 1. Um tempo mais curto, ele ficou em 0. Depois, um outro tempo um pouco mais alongado, ficou em 1 e retornou para 0. Enquanto isso, o sinal que está chegando em B, ele começou em 1, ficou um tempo em 1, depois ficou um tempão em 0, né? Esse tempo todo aqui que ele está... Esse intervalo todo aqui, ele está em 0. Então, ó, ele ficou em 0, depois ele pegou, teve uma transição para 1 e ficou um tempão aqui. Como é que eu analiso esse sinal agora? Na minha saída aqui, a minha saída também vai variar, conforme os níveis lógicos das entradas. E como é que ele varia? Ora, é simples, é só eu comparar as entradas dentro do mesmo intervalo para eu saber como é que a minha saída varia. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, olha, vamos imaginar que isso aqui é o intervalo 1, intervalo 2, 3, 4, né? Estou fazendo intervalos aqui, eu não estou fazendo uma escala, tá? Estou só analisando intervalos, são pedaços, né, da minha forma de onda. Então, no pedaço antes do 1, que é esse pedacinho aqui, ó, o que eu tinha? Ó, a minha entrada A estava em 0,
e a minha entrada B estava em 1. Então, como é que vai ser a minha saída? Ó, se a minha saída é A e B, e eu sei que tem 0 numa das entradas, a saída vai ser 0. Então, antes do intervalo, né, 1 aqui, a minha saída ela vai ser 0. Bom, depois a minha entrada A passou para 1, e aí a hora que eu tenho esse intervalo entre o 1 e o 2 aqui, as duas entradas estão em 1. A e B estão em 1. Então, eu tenho 1 e 1, a minha saída vai ser 1. Já já eu desenho, tá? Esse terceiro intervalo aqui, né, entre o 2 e o 3, ó, a entrada A estava em 1, a entrada B estava em 0. 1 e 0 vai dar 0. Entre 3 e 4, a entrada A está em 0, a entrada B está em 0. 0 e 0 dá 0. Entre o 4 e 5, aqui bem curtinho, né, a entrada A está em 1, a entrada B está em 0. 1 e 0 dá 0. Entre 5 e 6, a entrada A está em 1, a entrada B está em 1. 1 e 1 dá 1. Entre 6 e 7, 0 e 1 dá 0. Entre 7 e 8, A está em 1, B está em 1. 1 e 1 dá 1. Entre 8 e 9, a entrada A está em 1, B está em 0. 1 e 0 dá 0. E depois do 9, ambas estão em 0, 0 e 0 dá 0. Então aqui, na entrada E, aliás, na porta E, é só você ver, se alguma das duas tiver 0, a saída vai ser 0. Simples assim, ó. Ó, entrada A 0, saída 0, 0, 0, 0. Só vai ser 1 quando ambas estiverem em 1. Simples assim. E como é que eu construo a forma de onda de saída? Bom, é só eu desenhar agora os níveis lógicos, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Então, ó, começou aqui em 0, entre 1 e 2 é 1. Então, nível lógico alto. Então, aqui eu tive uma transição de 0 para 1. Entre 2 e 3 é 0. Então, ele foi para 0. Permanece em 0. Entre 3 e 4, continua em 0. Entre 4 e 5, continua em 0. Entre 5 e 6 foi para 1. Então, ele veio aqui para cima, tive uma transição. Entre 6 e 7 é 0. Então, aqui eu tive uma transição para baixo. Entre 7 e 8 foi para 1. Entre 8 e 9 foi para 0. E de 9 em diante foi para 0. Então, esse que eu acabei de desenhar seria, né, se eu tivesse um equipamento para medir os níveis lógicos na saída, como se fosse um osciloscópio, ao longo do tempo, era isso que eu iria enxergar, né? Eu ia ter uma saída que começaria de 0, depois ia para 1, ficaria no 0 um tempão, depois 1 um pedacinho, depois 0, depois 1, depois 0, o resto da vida aqui. Isso é análise de forma de onda, tá? É uma análise com os níveis lógicos presentes nas entradas, dentro de um mesmo intervalo de tempo, produzindo uma determinada saída naquele intervalo de tempo. Mudaram as entradas, então eu mudo o intervalo de tempo e vejo o que acontece na saída, tá? Então, essas formas de onda que eu acabei de desenhar aqui, né, ela ficaria dessa forma na saída. Né? Foi o que eu tinha desenhado antes, né, seria esse sinal aqui. Tá? A minha saída teria essa cara. Isso aqui, pessoal, não é algo muito difícil da gente entender, mas a primeira vez que vocês veem, talvez cause uma certa confusão. Então, a operação E com análise de forma de onda, é assim que a gente faz a análise. Tá? Uma possível aplicação aqui mais prática, né? A gente já falou meio que informalmente, né? Mas eu coloquei aqui um exemplo. Então, eu tenho um sistema de alarme para cinto de segurança do carro. O alarme do cinto de segurança, ele vai ligar se tiver 3 condições. Primeira, o carro está ligado, né? Porque se o carro estiver desligado, não tem por que disparar alarme de cinto de segurança, né? Porque o carro não está andando, né? O cinto de segurança está desconectado, então o carro está ligado e o cinto está desconectado. E passou mais de 30 segundos. Então, por que eu coloquei essa terceira? Porque às vezes o camarada não deu tempo de colocar o cinto, né? Ele ligou o carro, né? O cinto está desconectado, mas eu estou dando uma colher de chá aqui para 30 segundos, né? Se em 30 segundos ele não colocar o cinto,
aí eu disparo um alarme para lembrar que ele precisa colocar o cinto, tá? Então eu preciso ter essas 3 condições. Essa terceira é uma condição que muda com o tempo. Então assim, liguei o carro. A partir do momento que eu liguei o carro, né, eu vou esperar 30 segundos, então eu fico aqui nível lógico baixo, né? E depois de 30 segundos, o meu temporizador, esse é um outro circuito, né, ele vai ficar para alto, ele vai passar para alto, indicando que se passaram mais de 30 segundos. Aí, se depois desses 30 segundos o cara ainda tiver com o cinto desconectado e com o carro ligado, aí eu vou lá e ligo o meu alarme. Tá? Então, isso aqui é muito simples da gente fazer com uma porta end, né? Então, eu teria uma entrada aqui, que seria uma variável booleana, que estava monitorando o quê? Se a chave estava girada na ignição ou não. Então, a variável A, se o carro estiver desligado, é 0. Se o carro estiver ligado, ela vale 1. O cinto de segurança, se ele estiver desconectado, desafivelado, ela vale 0. Se você conectou, ela vale 1. Também entrada, variável B. E o temporizador, que depende aqui, né, da chave da ignição, a partir do momento que eu tenho um 1 aqui, né, que eu coloquei a chave na ignição, que eu liguei o carro, na verdade, né, o meu temporizador ele vai continuar, né, ele tem uma entrada aqui, uma saída que é 0, que é a minha variável C, e ele vai ficar 30 segundos e vai passar isso aqui para 1 depois de 30 segundos, depois que eu coloquei que o meu carro ligou. Tá? Então, o que eu percebo, pessoal? Olha que interessante. Se o carro estiver desligado, eu nem preciso fazer nada. Não tem alarme. Eu não estou andando com o carro, né? A menos que você empurrando o carro morra abaixo, né? Mas aí também a gente não tem como saber, né? Se o carro está todo desligado, você está empurrando aí, né? Enfim, carro desligado, não preciso nem olhar as outras duas, né? Uma operação end, qualquer uma das entradas for 0, a saída é 0. Ah, beleza. Então, vamos lá. Liguei o carro. Então, o carro está ligado. Opa. Liguei o carro. Então, vou olhar aqui. Já passaram mais que 30 segundos? Não, não passou ainda dos 30 segundos. Então, nem preciso olhar para o cinto, né? O alarme não está nem aí para o cinto. Né? Se eu tenho 0 aqui, eu não preciso nem saber o que está na outra. A saída é 0, o alarme está desligado. Ah, liguei a chave na ignição e já passou de 30 segundos. Então, esse 0 virou 1. Né? Ele virou 1, indicando que já se passaram 30 segundos. Então, aqui eu tenho 1. Aí eu vou ver. O cara já colocou o cinto. Se o cinto está desconectado, quer dizer que está aberto o negócio lá e eu estou indicando, olha, o cinto está desconectado. Então, deu 1, 1 e 1. Então, ó, carro ligado, cinto desconectado, que é 1, e já passou mais de 30 segundos. 1 e 1 e 1 dá 1, e eu ligo o alarme. Aí a gente escuta aquele barulhinho lá de que você precisa colocar o cinto. Aí, na medida que você colocou o cinto, né? O cinto desconectado é 1. Então, conectado é 0. Aí ele passou a ser 0. Eu conectei. Se ele passou a ser 0, a minha saída agora virou 0 e eu desligo o meu alarme do cinto de segurança. Tá? Então, aqui é uma aplicação bem simplesinha, mas, cara, é mais ou menos isso que rola, né? No circuitinho. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, né? Porque a gente não faz só com uma porta end, mas a lógica é bem essa. Se você quiser fazer, dá para fazer tranquilamente uma lógica com uma porta end de 3 entradas. Tá?